Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina IEF 036, Laboratório de Física 1. Lembrando que estamos na unidade 1 e agora iniciaremos a nossa atividade 2. Então esta é a aula 1 da atividade 2. O tema da atividade 2 é movimento retilíneo uniforme. Mas para isso, primeiro precisamos retomar e relembrar um pouco sobre funções lineares. Então essa aula 1 é dedicada a isso, ao estudo das funções lineares que vocês já viram no ensino básico. A função linear, ela também é conhecida por função afim ou função de primeiro grau. Geralmente, se você lembrar lá do ensino básico, a sua representação mais comum é do tipo y é igual a x mais b. Estão lembrados disso? Também pode ser que alguns de vocês tenham visto como y é igual a mx mais n. São representações muito comuns da função linear. Mas também a gente costuma preferir aqui, inclusive, a chamar de f de x é igual a x mais b, onde esse f indica exatamente a ideia de função, né? Uma função de x é do tipo ax mais b. E esse a e esse b, ou o m e o n, são coeficientes dessa função. O a ou o m, aí vocês usam o que vocês preferirem, é o coeficiente angular. E o b ou o n é o coeficiente linear. É disso que nós falaremos um pouquinho mais de agora em diante. Na matemática, a relação entre duas ou mais variáveis geralmente é representada por meio de tabelas, gráficos ou equações. Para a gente entender um pouco mais disso, vamos pegar um exemplo. Imagina que você entra numa festa junina e que você, para isso, tem que pagar R$ 10 de entrada. Aí imagina que lá dentro estão vendendo suco a R$ 6. Então eu poderia perguntar para vocês, quanto vocês vão pagar, quanto vocês vão gastar no total se vocês tomarem 2 sucos? Ou então se ao longo da festa você tomar 3 sucos? Como que a gente pode calcular o valor total que você vai pagar? Um primeiro método de representação é por meio de uma tabela. Muito provavelmente você já foi comprar alguma coisa na padaria ou no mercado e às vezes o pessoal tem uma tabelinha ali, né? Você vai comprar pão e o pessoal fala, quantos pães você quer? Aí você fala assim, eu quero 6 pães, e a pessoa vai numa tabela e procura, né? Quanto que você vai pagar por 6 pães, por exemplo. Então imagina, a gente pode fazer desse exercício uma tabela. Então imagine aqui, ó, a gente pode fazer uma tabela representando aqui na primeira coluna, né, que a gente vai chamar de x, a quantidade de sucos que você vai comprar. Então imagina, eu posso ter comprado nada de suco, só vou na festa, não compro nada, compro um, compro dois, três, e aí o total que eu vou pagar por isso. Então vamos imaginar como que é essa conta. Se eu só entrar na festa e não tomar nenhum suco, pelo que está escrito no nosso problema, a gente já vai ter que gastar, a gente vai ter que pagar R$ 10. Então eu crio uma outra coluna aqui com o total a pagar em reais, que é, por exemplo, a minha coluna Y. Então, se eu não compro suco nenhum, obviamente eu vou ter que pagar R$ 10. Se eu compro um suco, eu vou ter que pagar os R$ 10 de entrada mais os R$ 6 do suco que eu comprei. Então eu vou gastar um total de R$ 16. E se eu comprar 2 sucos, como eu estava, né, perguntando no problema? Bom, 2 sucos, cada suco custa R$ 6, então eu vou ter que pagar o dobro, R$ 12 de suco, mais R$ 10 de entrada. Portanto, eu vou ter que pagar aqui R$ 22 se eu consumir 2 sucos no final da festa. Se eu consumir 3 sucos, eu vou ter que pagar 3 vezes R$ 6, 3 sucos, R$ 18, mais os R$ 10, portanto, R$ 28. E aí, assim por diante. Se eu tomar 4 sucos, R$ 34 e por aí vai. Uma coisa que é interessante, né, que a gente vai pagando mais à medida da quantidade de sucos que você consome. Mas, olha bem esses R$ 10 aqui. Esses R$ 10 é um valor que não depende do número de sucos que você toma. Portanto, a gente fala que os R$ 10 é um termo independente. Ele, independente de você tomar suco ou não, você vai ter que pagar se você quiser entrar nessa festa. Então, esses R$ 10 a gente vai chamar aqui, vai considerar o nosso termo independente, ok?
Outra maneira de representar essa tabela ou esse exercício é por meio de um gráfico, né? Então a gente gosta muito, é muito visual representar esse tipo de exercício por gráfico. E como que a gente faz isso? No caso de um gráfico, a gente precisa aqui colocar aqui um eixo Y, né? Ele tem o plano cartesiano, ele vai ter aqui um eixo vertical, o nosso eixo Y com valores de Y, e o eixo horizontal aqui com valores de x. Então, o que que a gente faz aqui? Eu tenho um par de valores. Quando o x é 0, o y é 10. Então, a gente marca aqui um primeiro ponto no nosso gráfico. Quando o x é 1, o y vale 16, que é aquele valor, né, aquela conta que a gente já viu, né, a entrada mais o valor do suco. Então, olha, para o valor aqui no x igual a 1, a gente vai subir no gráfico aqui até o 16. Nota que o meu gráfico tem uma escala aqui de 5 em 5 unidades de real no eixo Y. E aí, aqui o 16 ele não aparece, mas ele está um pouquinho acima. Vocês podem escolher a escala que vocês vão fazer no gráfico. Aqui a gente plotou o gráfico diretamente numa planilha eletrônica e faremos isso nas próximas aulas, tá? Então, ó, se eu tiver aqui o x2, para o x2, o y aqui é 22 e aí por diante. Então, esse aqui é o meu gráfico do preço versus a quantidade de suco, ou de y versus x, tá? Então, esse é o nosso gráfico. O importante no gráfico, quando vocês fizerem, é colocar legenda. Então, aqui eu tenho a legenda tanto do título, do que esse gráfico significa, e aqui no eixo Y eu não coloco só os valores, isso é muito importante, tá, gente? Não esqueçam, porque senão a gente não sabe do que a gente está falando. Então, ó, o Y, ele é o preço aqui em reais, né? Então, ou eu coloco o preço em reais, ou eu coloco o Y, ou eu coloco as duas coisas como eu coloquei aqui. E o eixo X, eu posso colocar apenas X, né? Mas ele é a quantidade de suco, ele está aqui em unidades. Então, 0, 1, 2, 3. Isso é muito importante colocar quem é a variável e qual é a unidade dessa variável. Geralmente, quando nós colocamos um gráfico como esse que nós fizemos, nós acrescentamos uma coisa chamada linha de tendência. Essa linha de tendência ela tenta passar o mais próximo aqui de todos os pontos da reta. No caso aqui a gente tem uma reta, esses pontos eles são diretamente, né? Essa relação é diretamente proporcional, ou seja, sobe de 6 em 6 unidades aqui o gráfico. E essa linha de tendência ela passa o mais próximo de todos esses pontos, né? Para que a gente possa descobrir aí, né? Se a gente vai esticando essa linha de tendência, eu não preciso continuar com a tabela para saber qual seria o quinto valor aqui, né? Se a gente parar para pensar o quinto valor na nossa tabela, aqui se eu tomar 5 sucos, ia dar quanto aqui? Se a gente vier pelo gráfico, eu vejo aqui que no ponto 5, a gente vai ter aqui o valor de 40. Então, se a gente acrescentar 6 aqui nos 34, vai dar 40. Então, eu pagaria R$40. Então, traçar essa linha de tendência, a gente pode ir esticando o nosso gráfico e conseguindo prever aí valores, né? Outros valores que não aparecem na tabela. E aí, então, essa linha de tendência, ela tem uma coisa muito interessante. Vamos lembrar o seguinte, lembra que a gente falou do termo de independente, né? E o termo independente é qual o valor aqui? É o valor de y quando x é igual a zero, né? Ou seja, o nosso termo independente para esse resultado aqui é o valor de R$10. Lembra? Os R$10 independe da quantidade de sucos que você vai tomar. Se a gente olhar para o gráfico, o termo independente, ele é o valor do y, né? O ponto aqui em que essa linha de tendência cruza o eixo vertical, o eixo y, ou seja, continua sendo o valor de y quando x é zero. E aí esse termo independente, lembra lá da equação que a gente viu no comecinho da aula hoje? Y é igual a ax mais b. Esse termo independente a gente também chama ele de coeficiente linear, ou seja, ele é o b da nossa equação, a gente vai falar disso mais para frente, mas já fica aí, ó, já lembra disso. O coeficiente linear é o nosso termo independente, ou seja, é o valor de y quando x é igual a zero, é o valor da função quando x é igual a zero, ou seja, é o valor da função que independe
do valor de x, independe do número, no nosso caso aqui, do número de suco que você tomou, é aquele valor fixo que você vai pagar. Tem uma outra coisa muito interessante também para a gente analisar no gráfico. Repara o seguinte, para cada unidade de suco que a gente consome, a gente tem que pagar o quê? Mais R$ 6, certo? Então, para cada unidade de suco que a gente consome, acresce aqui R$ 6. Se a gente for olhar no nosso gráfico, isso também é perceptível. Ó, se eu vou aqui de 0 para 1, eu passo aqui de R$ 10 para 16. Então, um jeito de olhar isso, para cada unidade que eu acrescento no eixo X, se eu aumento uma unidade, o meu eixo Y, aqui no caso, cresce 6 unidades. Esse aqui, ou seja, esse valor de R$ 6 é o valor dependente da função, ou seja, o quanto eu vou pagar depende do quanto de suco eu vou tomar. Isso também nós costumamos chamar de taxa de variação. Ou seja, para cada unidade que eu caminho aqui no eixo X, eu subo 6 unidades no eixo Y. E isso aqui vai promover a inclinação dessa reta aqui, ó. Essa reta ela vai ser mais inclinada quanto mais eu pagar por um suco, né? Se o suco custasse aqui R$ 10, essa reta aqui ia subir para uma unidade, ia subir 10 unidades aqui. Então essa reta iria ficar mais inclinada. Se subisse menos, essa reta ia ficar menos inclinada. Isso a gente chama de taxa de variação. Então, isso também é muito importante e interessante de ver. Essa taxa de variação, ela também é conhecida pelo coeficiente angular da reta. Ou seja, daquela equação que a gente viu lá no comecinho, y é igual a x mais b, o coeficiente angular é o a, né? Ou o m, quando é mx mais n. Então, existe um outro método para calcular essa taxa de variação. Nós vimos aqui que, para calcular a taxa de variação, basta a gente descobrir quanto que o y cresce, né? Para cada unidade de x que a gente varia, quantas unidades em y isso aumenta. Tem outro método, por exemplo, eu posso escolher 2 pontos no gráfico. Então, imagina que eu pegue aqui esse ponto aqui do gráfico, onde x corresponde a 1, né? X corresponde a 1, y corresponde a 16, então eu peguei esse par de valor. E peguei um segundo ponto aqui, eu peguei esse outro aqui, onde x é 3 e o y correspondente a 28. Então, como que eu posso calcular essa taxa de variação? Primeiro, uma vez que a gente escolhe esses 2 pontos, eu tenho que descobrir aqui o tal do delta x, ou seja, quanto eu variei no eixo x. Eu saí do ponto 1 e cheguei no ponto 3. Então, eu tenho 3 menos 1 que dá 2. Eu caminhei aqui 2 unidades. Outra maneira de ver isso aqui é pela tabela, né? Se a gente olhar na tabela, eu saí do ponto 1 e fui até o ponto 3, peguei esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo tem 2 unidades. Para esse intervalo em x, quanto que varia o intervalo em y, né? Quanto que é o nosso delta y? O delta y, então, vai ser o valor do y de onde eu saí, que é aqui 16, olhando pelo gráfico ou pela tabela, e cheguei para o outro ponto correspondente aqui, 28. Então, eu saí do 16 e fui para o 28. 28 menos 16 dá 12. Então, quando eu vario 2 unidades no eixo x, eu vario 12 unidades no eixo y. Esse é o meu delta y. Eu posso fazer isso com qualquer ponto, tá? Eu peguei 2 pontos que eu escolhi aqui ao meu critério. E aí, se eu olhar também pela tabela, eu estou saindo aqui do mesmo intervalo referente a x, eu peguei o mesmo intervalo correspondente aqui a y. Então, eu saí do 16 para o 28. E aí, como que eu calculo o coeficiente angular? O coeficiente angular é o delta y dividido pelo delta x, ou seja, essa diferença no eixo y dividido pela diferença no eixo x, que deu o quê? 12 para y dividido por 2 para x. Portanto, isso aqui deu 6. Os mesmos R$ 6 que a gente viu que custa o suco. Para cada suco que a gente aumenta, a nossa conta cresce em R$ 6. Então, esse é um outro método para calcular o coeficiente angular da reta, que é
o nosso A da equação. Agora imagine que precise calcular o termo independente, né? Que é o coeficiente linear, que é o nosso B, ou N, né? Do AX mais B, o coeficiente linear é o nosso B ou o nosso N. Nós já vimos que para esse exemplo que foi passado agora, o termo independente é o 10, né? Que é quando a gente não compra suco nenhum, a gente tem que pagar R$10. Então esse é o nosso termo independente. Portanto, nós já sabemos que o B, o valor de B, é 10. Mas e se por algum motivo em outro exercício eu não souber e eu precisar calcular, né? Como que eu posso calcular o valor de B se for necessário? Bom, como nós já descobrimos o valor do coeficiente angular, que é 6, o nosso A é 6, basta escolhermos um par de valores na nossa tabela aqui ou no nosso gráfico, um par de valores de x e de y. Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 3 e o número 28, correspondente de 3 aqui no x3 é o y28. E aí a gente vai substituir esses valores na equação. Que equação? Y é do tipo ax mais b. Né? Essa é a equação que a gente tem aí para uma equação linear. Então, quanto vale o nosso y? O nosso y é 28, o nosso coeficiente angular, nós descobrimos agora, é 6, o nosso x correspondente a 28 é 3, e sobra a incógnita b, que é o nosso termo independente, é o cálculo de b. Então, fazendo essa continha, 6 vezes 3 é 18, então 28 é igual a 18, mais um valor, b. Portanto, 28 menos 18 é o nosso b, portanto, o nosso coeficiente linear b vale 10. Então, corrobora ali com o resultado que nós já sabíamos, né? Que é quando x vale 0, qual é o valor do y. Esse é o nosso coeficiente linear. Isso serve, então, esse cálculo é necessário quando nós não temos o valor correspondente ao x0, né? Às vezes na tabela, a tabela começa aqui a partir do número 1, e aí a gente precisa descobrir. Então esse é um jeito de calcular o B, tá? E agora com isso, uma vez que nós descobrimos o A e o B, nós conseguimos achar a equação ou a função para esse problema. Que para o nosso caso, então, o A, coeficiente angular, é 6 e o B, coeficiente linear, é 10. Substituindo na equação y é igual a x mais b, nós teremos y é igual a 6x mais 10. Ou f de x é igual a 6x mais 10. Então está aqui a representação, a nossa função linear para descobrir, né? F de x é igual a 6x mais 10 é a função linear desse probleminha. Agora, pessoal, é sempre importante, depois que vocês calculam, determinam, né, a equação, às vezes é a pergunta do problema, acha a equação linear para uma relação entre variáveis x e y e tudo mais. Terminou o problema, vale a pena fazer uma verificação, né? A perguntinha do problema lá em cima, quando eu falei assim, quanto você gastará no total se tomar 2 sucos? E se tomar 3 sucos? Então, como que a gente faz isso através, né, da equação que a gente acabou de descobrir, que a gente acabou de determinar, né? Vamos pegar aqui e vamos substituir, ó. O f de x, a equação que a gente tem, a função que nós descobrimos, é do tipo 6x mais 10. Portanto, se a gente vai tomar 2 sucos, o x é igual a 2. Então, f de 2, veja que eu troco aqui o x por 2, f de 2 é igual a 6 vezes 2 mais 10, ou 12 mais 10, portanto, 22 reais. Se eu for verificar na tabela, o resultado corresponde, ó, para 2 sucos aqui, o resultado é de 22 reais. Se eu for tomar 3 sucos, então agora o x é igual a 3, então f de x, na verdade, vai ser f de 3, que vai ser 6 vezes 3 mais 10, 18 mais 10, portanto, 28. Assim, também a gente verifica aqui que para 3 sucos tomados, bate aqui com a tabela, então a gente fez a verificação, a equação está correta. Às vezes a gente, né, pode, sem querer, no meio do caminho, troca um sinal, confunde o valor de A, faz alguma coisa errada,
e aí se o resultado não estivesse batendo aqui, a gente teria que voltar nas nossas contas para verificar se não tem algum erro no cálculo para descobrir o coeficiente angular ou o coeficiente linear, ok? Então esse é um jeito, uma retomada breve aqui sobre funções lineares. Então, gente, finalizando a nossa aula de hoje, nós exploramos aqui conceitos sobre funções lineares, né? Algo que vocês já estudaram lá no ensino básico, desde o ensino fundamental, vocês já começaram aí com equações e no ensino médio vocês aprofundaram aí funções, não só as lineares, a gente vai ver depois funções quadráticas e outras. Mas o importante dessa retomada é a atenção que vocês devem ter para os significados e a interpretação dos coeficientes angular e linear. É algo que é muito importante para os nossos estudos em física. Então, se vocês querem continuar entendendo, né, e a gente vai trabalhar muito isso com movimento uniforme, né? Então é importante entender e interpretar esses significados. Então, isso, de novo, é muito importante para o estudo do movimento retilíneo uniforme, tema da nossa próxima aula, ok? Aproveite aí para retomar os conceitos, realizar alguns exercícios sobre funções lineares, revisem um pouco esse assunto e até a próxima aula.